Fala pessoal, tudo bem? Douglas Mota aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou trazendo para vocês duas aulas bônus do nosso curso de Android com Kotlin e MVVM, uma playlist que nós já temos aí no canal já há algum tempo. E hoje eu estou trazendo duas aulas bônus aí totalmente especiais, atendendo a pedidos de vocês, onde a primeira aula bônus vai ser como tornar a arquitetura do nosso projeto testável. Então nós iremos desacoplar um pouquinho o código ali do nosso ViewModel. E a segunda aula bônus vai ser o próprio teste unitário da camada do ViewModel. Nós estaremos utilizando o Mockito e também a API de teste do Architecture Compass. Então está muito legal essas duas aulas bônus, vocês não podem perder. Eu peço que você me siga lá no Instagram, Dmota91, está aparecendo aí para vocês, que lá eu tenho um contato mais próximo, eu posso obter de vocês feedbacks e obter também sugestões de novos vídeos. Então me segue lá no Instagram. Também entre na lista VIP, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo, para que vocês recebam conteúdos exclusivos e vocês recebam antecipadamente tudo que eu estou fazendo aí de novidades para o canal, tá? Então acessa aí a lista VIP para vocês não perderem nada aí de novo e nada de conteúdo exclusivo aí do canal, beleza? Então vamos lá para a nossa aula bônus, a primeira aula bônus. Então pessoal, aqui na tela do meu computador, eu já fiz o clone do projeto que está no GitHub e o link está na descrição. Então você pode acompanhar este curso aqui do zero, se você quiser aprender mais sobre o Android com Kotlin e MVVM. Então vai ter um card aí no vídeo que vai te levar para a playlist, que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, até nós chegarmos aqui no projeto final. Mas se você quer dar continuidade a partir dessa parte aqui, para você aprender mais sobre teste e arquitetura testável, é só você fazer o clone do projeto que está aí no GitHub. Então, antes de nós escrevermos o nosso teste unitário para o nosso ViewModel, nós temos que tornar essa arquitetura aqui testável, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso ViewModel, por exemplo, ele está dependendo fortemente da nossa camada de serviços, tá? Vou dar um zoom aqui. Então nós temos aqui o nosso API Service chamando diretamente o GetBooks. Nós estamos dependendo aqui, além da API de serviço, nós estamos dependendo também do retrofit. E isso torna o nosso ViewModel um cara complicado de ser testado, ok? Então o que eu vou fazer é criar uma camada a mais para a gente poder conseguir isolar um pouco mais e trabalhar com injeção de dependências, que é um conceito muito forte aí de padrões de projeto, que permite que o nosso software seja mais desacoplado e a gente consiga trabalhar de forma isolada com cada camada aí do nosso sistema. Então, o nosso próximo passo aqui é criar um novo pacote aqui dentro do pacote Data. Eu vou criar um pacote chamado de Repository para poder representar essa camada nova, Repository, ok? E quando nós trabalhamos com padrão de repositório, nós podemos obter os dados de várias fontes. E a fonte que nós estaremos trabalhando aqui para o nosso projeto é um data source de API, ou seja, nós vamos obter os dados, vou chamar aqui Books API Data Source, que vai ser a nossa fonte de dados. Nós podemos ter um data source para um banco de dados, um data source para a memória, se nós tivermos os dados também armazenados no banco de dados, por exemplo. Como nós só temos os nossos dados vindos da API, eu vou criar uma data source aqui chamada Books API Data Source, vai ser uma class, e vou clicar aqui em OK. Eu vou só aumentar um pouquinho a fonte aqui, e nós temos que fornecer uma função para que o nosso ViewModel possa obter os livros. Então, da mesma forma que nós temos aqui no nosso Books ViewModel uma função getBooks, eu vou criar também uma função chamada getBooks aqui no meu repositório, e o nome vocês que definem aí, tá? Não tem problema nenhum vocês colocarem um outro nome se vocês quiserem. Então, como o nosso GetBooks aqui do ViewModel, ele utiliza o retrofit para poder fazer uma chamada assíncrona, o retrofit entrega essa resposta aqui na thread principal. Mas quando nós estamos trabalhando aqui numa outra camada, nós temos que garantir que esses dados sejam retornados para o ViewModel de forma síncrona, porque aqui no nosso repositório ele vai chamar a API, que vai fazer uma chamada assíncrona, e essa chamada tem que terminar para depois a gente conseguir passar esses dados para o nosso ViewModel. E para isso nós temos que fornecer um callback para que o ViewModel possa ter acesso a esse callback. Então aqui no nosso getBooks eu vou chamar aqui de Books Result Callback, tá? Vai ser o nome aqui do nosso callback. E este callback ele vai passar como resultado alguma coisa aqui, e este callback ele vai retornar um unit, tá? Uma forma fácil de criar callbacks aqui com Kotlin é utilizando o recurso chamado de lambda, ok? Então isso daqui é um lambda, que é uma função que recebe uma outra função aí como parâmetro, tá? Como argumento, tá? Então isso aqui é chamado de lambda, e eu espero que quando o meu getBooks for chamado, o meu ViewModel passe uma função para cá, e essa função vai saber trabalhar com o resultado dessa chamada aqui da API, ok?
E agora, para fornecer os dados para o nosso ViewModel, eu tenho que definir uma forma de passar esses dados dentro desse parênteses aqui, ok? Então, uma forma de fazer isso, muito fácil, é trabalhar com uma série de class. Então, aqui dentro do nosso pacote data, eu vou criar aqui uma nova classe, tá? Kotlin Class. Eu vou chamar essa classe aqui de Books Result, tá? Eu vou dar aqui um OK. E nós vamos aqui antes de class, tá? Eu vou dar um zoom aqui para poder ficar mais fácil também. Eu vou chamar essa classe de uma classe selada, ou seja, uma classe fechada. É como se fosse um enum, mas um pouco mais poderoso, ok? Então dentro dessa série de class, eu vou criar aqui uma nova classe. Eu vou chamar essa classe aqui de success, que é um sucesso. E nós vamos retornar o que dentro desse sucesso? Nós vamos retornar uma lista, vou chamar aqui books, tá? Que é do tipo lista de book, ok? Que é quando o resultado vem com sucesso da API, ele manda para a gente uma lista de book, ok? Então nós temos o nosso primeiro resultado aqui que é o sucesso. Voltando aqui do nosso data source agora, o que eu vou passar para o nosso ViewModel vai ser esse result. Então esse result vai ser books result, ok? Se eu voltar aqui no nosso books result, eu tenho que falar que esse book, por ser uma série de class, eu vou querer trabalhar com a expressão when, com esse resultado aqui, então eu tenho que falar que esse meu sucesso, ele estende do books result, tá? Para a gente poder conseguir trabalhar de forma abstrata aí. Então, dessa forma aqui, eu vou voltar para o nosso API Data Source, então ele tem aqui o nosso result, e agora aqui dentro do nosso ViewModel, eu vou pegar todo esse código aqui que faz a chamada da API, e vou jogar para dentro aqui do nosso Data Source. Eu vou dar um Enter, vou dar um OK para ele poder fazer as importações aqui. E veja que nós temos aqui agora alguns erros aqui por causa do nosso Live Data. Eu não quero ter nenhuma referência aqui do meu Live Data dentro da minha camada de repositório. Então, por isso, eu posso apagar essas duas linhas aqui e nós vamos fornecer o retorno através do nosso Books Result Callback. Então, vou apagar essas duas linhas aqui. E aqui nós temos que o response ele foi com sucesso e aqui nós temos a construção da nossa lista de books, ok? Então, como que eu faço para poder passar isso para trás, né? Eu vou utilizar meu books result callback, eu posso chamar tanto o invoke para poder passar esse resultado, como chamar diretamente, né, essa função dessa forma, ok? Isso o Kotlin nos permite fazer dessa forma aí, quando a gente cria um lambda. Então, eu vou passar dessa forma aqui para poder ficar mais fácil de visualizar. E o que eu tenho que passar aqui é um resultado de books result, ok? Então, eu vou criar aqui uma instância do meu books result.success, porque a resposta está sendo com sucesso. E o meu sucesso, ele espera que a gente passe para ele uma lista de books, e eu já tenho essa lista de books pronta aqui, ok? Então, dessa forma aqui, eu já tenho a substituição lá do meu retrofit, tá? Do meu live data que nós temos aqui na camada de ViewModel, mas aqui no data source eu não tenho este live data, mas eu consegui substituir isso com um callback. Então, da mesma forma que eu tenho aqui para o resultado com sucesso, eu tenho que fornecer também um callback passando um resultado com um erro de API, ou seja, 401, ou seja, o erro 400, um erro genérico, por exemplo, e eu tenho que fornecer também uma forma de passar o resultado de um erro 500, que é um erro do servidor, para o nosso ViewModel trabalhar de forma correta com esses dados. E agora, para poder melhorar a nossa arquitetura, eu vou fazer com que o meu Books API Data Source implemente uma interface, porque dessa forma, se eu não fizer isso, e eu injetar o meu Books API Data Source diretamente para o meu ViewModel, eu vou fazer com que o meu ViewModel ele dependa de uma implementação. Então, se eu precisar fazer alguma alteração, se eu quiser testar um serviço novo, um framework novo, eu vou ter que fazer grandes alterações lá no meu ViewModel para poder fazer com que ele trabalhe com essa nova implementação. Se eu fizer esse meu Books API Data Source implementar uma interface, eu consigo fazer com que o meu ViewModel dependa apenas dessa interface, tá? Dependa apenas dessa abstração e não de uma implementação. E dessa forma, se eu quiser testar novos serviços, testar novos frameworks, eu posso simplesmente injetar um outro data source que implemente essa interface e dessa forma não vou precisar fazer alterações grandes no meu ViewModel, porque ele vai estar dependendo de uma abstração e não de uma implementação. Então aqui o que eu vou fazer na nossa camada aqui, no nosso pacote de repositório, eu vou criar aqui uma nova interface, tá? Eu vou chamar essa interface de Books Repository, tá? O meu repositório aqui vai ser a interface, eu vou criar aqui uma interface, eu vou dar um OK. E aqui agora nessa minha interface o que eu vou fazer, deixa eu só dar um zoom aqui, eu vou vir aqui no nosso API Data Source, eu vou pegar essa função toda aqui, que nós já definimos aqui, e vou passar ela para a nossa interface.
Eu vou dar um Enter aqui. Então, nossa interface ela define, né, o que as classes, né, que implementam ela vão precisar implementar para funcionar corretamente, ok? Então, aqui no meu API Data Source, eu vou falar que o meu Data Source ele vai implementar esse Books Repository, tá? Então, dessa forma, eu posso ter várias fontes de dados, porque agora se eu quiser implementar, além de obter os dados de uma API, eu quiser obter esses mesmos dados aqui de um banco de dados local, eu posso criar aqui um Books DB Data Source, por exemplo, implementar esse Books Repository aqui, implementar apenas a função getBooks, e o meu View Model vai saber trabalhar aí de forma transparente, sem nem saber quem é o Data Source de fato, né? Qual é a implementação de fato, e sim ele vai conhecer apenas a abstração. Então, como eu fiz aqui o meu API Data Source implementar esse Books Repository, eu tenho que colocar um override aqui agora antes do fun, para poder fazer com que ele implemente os métodos, né, as funções que estão aqui no meu Books Repository. Então, dessa forma aqui eu já tenho uma arquitetura muito melhor, uma arquitetura que está se tornando uma arquitetura testável agora. Então, nós vamos agora voltar aqui no nosso Base View Model. E aqui no nosso Base View Model, nós vamos fazer com que o nosso View Model trabalhe com aquele repositório. E como é que nós fazemos isso? Nós vamos dizer para o nosso Books Repository, quando ele for criado, que nós queremos receber aqui um repositório, tá? Ou então um Data Source. Eu posso colocar aqui val Data Source. E esse Data Source, ele não vai ser mais o nosso Books API Data Source, tá? Eu poderia fazer dessa forma aqui, mas aí o meu View Model estaria dependendo de uma implementação e nós teríamos todo aquele problema que eu já comentei com vocês anteriormente, que nós estaríamos aí afetando o nosso código em casos de alteração e isso não seria muito legal. A gente teria muito trabalho para poder fazer essas alterações e implementar novos serviços futuramente. Então, ao invés de eu depender de uma implementação concreta, eu vou depender de uma abstração, que eu vou chamar aqui meu Books Repository, que é uma interface, tá? Então, dessa forma, o meu Books View Model, ele não sabe quem que é o repositório, ele não sabe se vai vir da API, ele não sabe se vai vir do banco de dados, ele não sabe se vai vir da memória, e isso é uma boa prática de programação aí que vocês têm que adotar no projeto de vocês, tá? É muito importante que vocês façam isso, ok? Então, meu Data Source agora depende do meu Books Repository. E agora nós vamos substituir toda essa implementação que está aqui dentro desse getBooks para poder utilizar aí o nosso Data Source. Então vamos lá, deixa eu só mudar o nome aqui, é Data Source, não Data Saucer. Então só para a gente poder não perder essa implementação aqui, para a gente poder não esquecer, eu vou só dar um Enter aqui e vou começar a trabalhar agora com o meu Data Source. Então o que eu vou fazer aqui é chamar meu Data Source, .getBooks, e veja que ele já espera aqui uma implementação, que é a questão do lambda lá. Ou eu posso passar o callback dessa forma aqui, deixa eu só colocar o S aqui, eu posso passar dessa forma aqui, e aqui eu passo o nosso callback, tá, aqui dentro, mas veja que o Kotlin, tá, a IDE, o compilador, ele já até fala pra gente que um argumento lambda, ele deve ser movido para fora dos parênteses. Como a gente só tem um argumento, nós não temos mais de um argumento, e quando o nosso lambda, ele é o último parâmetro da nossa função, nós não precisamos passar ele dentro de parênteses, e sim nós podemos chamar ele diretamente dessa forma, e o código fica muito mais legível, muito melhor de se ver. Então aqui no nosso it, que tem o Books Result, eu vou só dar um nome para esse cara, para poder ficar mais fácil de trabalhar, vou chamar aqui de Books Result, tá? O meu result vai ser um Books Result. E agora eu posso trabalhar com esse cara aqui dentro. Então veja que aqui dentro do nosso... Veja que dentro do nosso API Service getBooks, né, nós passamos essa implementação aqui agora para o repositório, e aqui nós temos o nosso Books Live Data, e eu tenho que fazer com que agora esse Live Data seja disparado através aqui do meu Result. Então, como é que nós podemos fazer? Como a gente está dependendo aqui desse Books Result, né, para ficar mais fácil da gente poder trabalhar com esses dados, eu vou utilizar aqui agora o when. Então, eu vou fazer o seguinte, então, o when. Quando o meu result for igual ao meu Books Result.sucesso, quando o meu repositório retornar sucesso, o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui esse Books aqui, esse Live Data, vou só copiar aqui e vou jogar ele aqui para dentro. Ok? Deixa eu só ver o que está reclamando aqui. Ah tá, tá faltando eu colocar o traço e o maior aqui. Ok? Então, quando o meu Books Result for um sucesso, eu tenho que chamar o meu Books Live Data, passando um valor para ele, que é uma lista de livros, né? Que é o nosso Books, e onde que esse valor está? Ele está no meu Result.Books. E esse Result.Books nada mais é do que o meu Books Result, tá? E ele tem um val Books dentro dele. É por isso que eu defini ele como uma class,
e eu passei aqui, né, como parâmetro, né, uma propriedade dessa class aqui, um val books, ok? Então por isso que nós temos acesso, porque nós definimos como uma variável imutável aqui. Então da mesma forma que eu tinha aqui, agora eu tenho aqui dentro o meu sucesso, o meu books, e aqui eu estou chamando meu viewFlipper, para poder mostrar meu viewFlipper de books. E agora que nós já pegamos aqui o caso de sucesso, vamos pegar agora a parte do erro de API. Então quando for no booksResult.api error, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer essa verificação, se o erro é 401 ou se o erro é um erro não tratado da API, ok? Então, como nós temos também o resultado disso vindo aqui do result, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação. Então, se o meu result.statuscode for igual a 401, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar meu viewFlipper e mostrar uma tela de erro, né, de 401. Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Ok? Se for 401, posso fazer dessa forma. Eu vou colocar aqui um else, né? Quando não for 401, só pode ser o erro 400 ou algum outro erro não tratado, que é o que eu tenho aqui, erro não tratado. Então, eu vou copiar essa linha de código aqui e vou colocar essa linha de código aqui. E a gente tem a mesma equivalência de códigos aqui agora no nosso data source, como nós tínhamos aqui diretamente chamando a nossa API. Então, o último caso que falta a gente tratar é essa parte aqui de erro do servidor. Então, quando aqui o meu erro, né, o meu result for um booksResult.server erro, o que eu tenho que fazer é chamar o meu viewFlipper e mostrar a visualização de um erro 500, né, que é um erro do servidor. Então, dessa forma que nós conseguimos substituir toda essa implementação que nós tínhamos aqui da nossa API do Retrofit por aquela implementação que nós temos agora de um data source, utilizando aí o recurso de Lambda para podermos obter os dados aí via callback. E agora eu vou só dar um optimize imports para poder tirar todos esses imports que não estão sendo utilizados. E veja como que o nosso viewModel agora ele está totalmente diferente, né, do que ele estava antes. Veja que nós temos aqui uma injeção de dependência, ou seja, nós dependemos aqui de um repositório, né, de uma abstração, e agora nós temos que construir esse viewModel passando para ele o data source, para ele poder fazer a chamada da API corretamente. Mas veja que nós já temos um código, uma arquitetura mais testável. Eu posso dizer aqui que o nosso viewModel ele já está totalmente testável. Nós conseguimos testar o nosso viewModel de forma isolada e de uma forma muito fácil. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. E agora nós vamos alterar a nossa activity para poder passar para ela o nosso data source. E para isso eu tive que criar aqui uma classe, tá, dentro do meu próprio viewModel, uma classe chamada viewModelFactory. E essa implementação que vocês têm que fazer aí é a implementação mais simples, mais básica de você fornecer, né, um factory para a criação de viewModel passando parâmetros, tá? Então já deixei essa implementação aqui no código, então vocês podem pegar essa implementação e copiar no código de vocês. Nada mais é que ele implementa o viewModelProvider.factory e aqui dentro ele dá um override aqui no create e ele recebe aqui o viewModel que está sendo passado no momento. Então ele faz uma verificação se o viewModel que está sendo passado no momento é do tipo BooksViewModel, que é esse viewModel aqui. Eu instancio, né, eu retorno uma instância desse BooksViewModel e aqui eu consigo passar os parâmetros que eu quero. Então como a MakeActivity vai chamar esse viewModelFactory e a MakeActivity que vai poder passar esse data source aqui, por exemplo, tá, do Books Repository, então aqui no meu viewModelFactory eu tenho que receber isso lá da MakeActivity. Então eu vou colocar aqui um val. Vou colocar aqui de data source, que vai ser do tipo Books Repository, tá? E eu recebendo isso da minha activity, eu vou passar para a minha instância do Books ViewModel. Então, vou passar aqui para dentro e assim eu consigo resolver a minha dependência aqui do Books ViewModel. Nós podemos trabalhar futuramente também com biblioteca de injeção de dependência, mas é muito importante que vocês entendam, tá, este conceito de injeção de dependências na mão, tá, manualmente. Então, aqui nós estamos injetando as dependências manualmente e é bom vocês aprenderem primeiramente criar uma arquitetura testável, que é trabalhando com injeção de dependências, de uma abstração e não de uma implementação. Então vocês criam aí as dependências na mão, igual eu estou fazendo aqui, e depois que vocês entenderem e fixarem isso na cabeça de vocês, vocês podem começar a trabalhar com frameworks de injeção de dependência, como Koin, como Dagger, por exemplo, para poder facilitar a criação dessas dependências, ok? Então neste primeiro momento vamos trabalhar dessa forma, para vocês entenderem como funciona essa arquitetura com injeção de dependências de forma manual, ok? Então aqui agora na nossa activity, tá? Eu vou voltar aqui no nosso lado esquerdo, vou dentro do presentation, books activity.
No meu Books Activity aqui, eu tenho a criação do View Model padrão, deixa eu só dar um zoom aqui também para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho a criação do meu Books View Model através de um View Model Providers e eu não consigo passar nenhum argumento, tá, para este meu Books View Model. Ele vai criar aqui um Books View Model para mim sem parâmetro algum, sem argumento algum. É a forma mais simples da gente criar um View Model. Então, nós queremos trocar essa implementação aqui para o nosso View Model Factory para conseguirmos passar o nosso data source para ele, tá, via injeção de dependência. Então, eu vou só dar um Enter aqui e vou fazer a mesma chamada. Então, View Model do tipo Books View Model, vou deixar bem explícito as coisas aqui. Eu vou chamar meu Books View Model View Model Factory, tá? Que é aquele factory que nós temos lá. E eu tenho que passar para ele aqui agora o data source. Então, o data source que eu vou passar para ele é o nosso Books API Data Source, ok? E agora aqui, depois que eu passei o factory que ele precisa, eu vou dar um ponto create e vou falar que eu estou criando um Books View Model class.java, ok? Então, veja... Eu vou só apagar agora esse View Model de baixo aqui, que eu não preciso mais dele. Veja que interessante que agora o meu View Model Factory, a gente passa para ele um Books API Data Source. E se nós quisermos mudar uma implementação, tá? Fornecer uma implementação agora, por exemplo, de um banco de dados, se nós quisermos passar agora um Books DB Data Source, nós podemos fazer isso apenas alterando o nosso Books Activity. Nós nem precisaremos abrir o nosso View Model para poder fazer qualquer tipo de alteração, porque o nosso View Model ele depende de uma abstração. Desde que o nosso Books DB Data Source implemente aquele repositório, implemente uma função de getBooks da forma que ele quiser implementar, o nosso View Model ele fica totalmente dependente. Ele não quer saber como que está sendo feita a implementação de obter os livros. Ele só quer obter os livros para poder passar isso para a nossa Activity. Então, apenas um lugar nós teremos que alterar futuramente se nós quisermos fazer uma nova implementação de API com um novo framework ou passar também uma implementação, ao invés de fazer uma busca na API, fazer uma busca através do banco de dados local. Então, nós só temos que alterar em apenas um ponto e isso, né, que é o legal aí de trabalhar com arquitetura, com arquitetura testável, com padrões de projeto, injeção de dependência, não depender de uma implementação, mas sim de uma abstração. Então isso é uma boa prática aí de desenvolvimento de software e se você aplicar isso no projeto de vocês, vocês vão ter muito sucesso aí na carreira de vocês, ok? Então vou só dar um Ctrl Z aqui para a gente poder voltar para a implementação do API Data Source. Eu acredito que com essa implementação nós deixamos a nossa arquitetura mais testável, tá? O nosso View Model agora ele está totalmente isolado, não depende mais do retrofit e assim nós conseguimos fornecer, né, um mock, por exemplo, para esse repositório aqui e que a gente consegue fazer os testes, né, de cada uma dessas condições aqui para verificar se cada um desses live datas aqui estão sendo chamados pelo View Model para que a minha Activity possa fazer qualquer tipo de apresentação, né, reagindo a estes dados aqui do View Model. Então eu vou rodar o aplicativo e ver se está funcionando, se a gente continua obtendo uma lista de livros na nossa tela inicial. Então veja que o nosso aplicativo ele foi instalado com sucesso aqui. E veja que aqui agora eu tenho o nosso aplicativo funcionando da mesma forma, tá? Nós temos aqui ele totalmente funcional, apenas com arquitetura melhor agora. Então se eu clicar em cima de um livro, ele vai para a tela de detalhes do livro, eu posso clicar em voltar, eu tenho aqui da mesma forma tudo funcionando. E veja como que foi legal essa aula bônus, né, de tornar essa arquitetura testável, porque nós fizemos muita coisa aqui no nosso código. Então, a partir de agora, nós já podemos começar a criar o nosso teste aqui do Books View Model.